Preso mesmo só o Roberto Francischetti Filho. Voltamos com o balanço geral por conta da acusação de assassinato, mas tem a bronca do monetário, de ter se lambuzado com o dinheiro da PAI, além dele e de Cláudia, que não tem mais como se defender, outras 12 pessoas chegaram a ser presas. Fim do ano passado, permaneceram Natal e virada, Réveillon, que nem fala o povo do Paraná, presos uns 2 meses, chegaram a ficar a irmã, a filha de Cláudia, o ex-marido, o cunhado, uma patota grande. Roberto vai ser julgado com o Dilomar pelo assassinato no começo de outubro. O fórum já separou, o júri está reservado para os dias 9 e 10 de outubro, hoje, exatamente nesse 6 de agosto, 1 ano do assassinato de Cláudia Lobo, e de que tudo isso está vindo, né, como uma erupção. Rodrigo, a gente pensa que o vulcão sossegou, daqui a pouco, plá, mas explosiva a história toda. Incomoda. Não, é justiça, tem que ter discernimento, equilíbrio, e esperar da justiça é dose. A prefeitura está cobrando da APAI recursos que foram enviados. Já que roubaram, nós queremos de volta. Mas peraí, a APAI também é vítima. Não só, a prefeitura está do mesmo lado que a APAI. E o Tribunal de Contas tem uma apuração aberta, Tribunal de Contas do Estado. Terceira reportagem especial, 1 ano do caso Cláudia Lobo. Há exatamente 1 ano, a morte misteriosa da secretária executiva da PAI de Bauru, Cláudia Regina da Rocha Lobo, de 55 anos, não foi o fim de uma história, mas o começo de um escândalo. Foi o SECOLDE, o setor especializado no combate à corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro, que escancarou uma denúncia grave. Uma rede bem estruturada, com nomes influentes, desvios de verbas públicas e fraudes dentro da própria entidade. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo investiga convênios milionários entre a PAI e a Prefeitura de Bauru. São mais de 23 milhões de reais de recursos públicos que estão sob apuração. Os dados estão disponíveis para qualquer cidadão no portal do TCE. A própria Prefeitura reconhece que a prestação de contas da entidade foi considerada parcialmente irregular e, por isso, houve pedido de devolução de dinheiro. Mesmo assim, o município aguarda o parecer final do tribunal. 4 meses depois do desaparecimento e da morte misteriosa de Cláudia Lobo, um novo capítulo chocante. A própria filha da vítima, Letícia Lobo, foi presa no dia 4 de dezembro do ano passado. A mulher, que até então era vista como enlutada, passou a ser tratada como peça-chave nas investigações. A Letícia, primeiramente, ela efetivamente prestava serviço para a PAI. E já temos elementos que demonstram isso e a prova testemunhal vai reforçar isso. Inclusive, ela prestava serviços para a PAI há muito tempo, desde a época em que a dona Olga era presidente da entidade. E tinha lá uma remuneração pequena, inferior a 2 salários mínimos, então ela nunca foi funcionária fantasma da PAI, como se chegou a dizer. E depois veio a acusação de que a Letícia estaria envolvida, em supostos desvios da PAI. A Letícia foi presa em dezembro, ficou presa alguns meses. É fato também, e o processo já esclareceu isso, que a Letícia era muito ligada emocionalmente a Cláudia Lobo. E a perda repentina da mãe causou um abalo enorme a ela. Segundo a defesa, Letícia tenta convencer a justiça de que a própria mãe foi assassinada. E o motivo vai além da busca por justiça.
Sem o reconhecimento oficial da morte como homicídio, ela ainda não teve acesso ao patrimônio deixado por Cláudia. É uma ação para declarar-se a morte ficta da Cláudia. Por que morte ficta? Porque o corpo realmente não foi encontrado até hoje. Nós temos outros elementos que comprovam, que demonstram a morte, mas não tem o corpo, então não tem a certidão de óbito. Somente a partir daí é que algumas questões patrimoniais poderão ser resolvidas pela Letícia. Hoje, ela, assim como os demais réus, está com os seus bens todos bloqueados, não tem acesso a nenhum bem. A investigação da Polícia Civil foi além e revelou o que chamou de um verdadeiro organograma do crime dentro da própria PAI de Bauru. Cláudia e Roberto são acusados como líderes da quadrilha. A irmã da vítima, Ellen Lobo, foi presa acusada de participar diretamente do esquema de desvios de verbas. O ex-marido de Cláudia e pai de Letícia, Pércio de Jesus Prado Júnior, também está na lista de investigados. Segundo a polícia, ele seria um dos principais beneficiados pelas fraudes dentro da entidade. Outro nome envolvido é Diamantino Passos Campagnucci Júnior, cunhado de Cláudia, casado com Ellen. Ele também foi detido sob suspeita de envolvimento direto no desvio de recursos públicos. No núcleo administrativo da PAI, o ex-coordenador financeiro, Renato Golino, é apontado como quem facilitava os desvios dentro da instituição. Já a atual coordenadora financeira, Maria Lúcia Miranda, também entrou na mira dos investigadores. E a lista de envolvidos não para por aí. Renato Tadeu de Campos, policial militar aposentado que prestava serviços de segurança para a PAI, foi preso depois que a polícia encontrou armas sem registro em sua posse durante a operação. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de bens de todos os investigados, incluindo pessoas físicas e jurídicas ligadas à entidade. Os acusados agora respondem por crimes como peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Apesar da gravidade das acusações, todos os envolvidos conseguiram habeas corpus e agora respondem ao processo em liberdade. Em relação ao cunhado e à irmã da Cláudia, eles prestaram vendas de produtos de limpeza para a entidade. Questiona-se que uma das notas de um valor alto, eles não entregaram os produtos já foram todos entregues. À época do desaparecimento da Cláudia, de fato, não tinham sido entregues, porque foi dito a eles que aquela nota era para não se perder uma verba pública destinada à entidade, que se não fosse utilizada teria que ser devolvida, mas que os produtos poderiam ser entregues no decorrer de um ano. E eles estavam aguardando a entidade solicitar a entrega dos produtos. Como estão essas pessoas hoje que o senhor as representa? Eles estão na expectativa da audiência ou das audiências que já estão marcadas, né? Para que possam se defender, trazer as suas testemunhas e comprovar a ausência de participação deles em qualquer esquema de desvio de dinheiro da PAI. Posicionamentos das defesas de todos esses levantados a partir de muita investigação. Nosso jornalismo, para essa reportagem, nós entramos por várias vezes em contato com os advogados de todos que foram mostrados. A defesa da Letícia falou com a gente. Os advogados de Felipe Figueiredo, Simões Moraes, que é empresário acusado de ter emitido notas frias, os advogados disseram que o Felipe colabora com a justiça, tem confiança na apuração dos fatos que, para ele, vão provar a inocência dele. A defesa de Renato Golino, que foi coordenador financeiro da PAI de Bauru, também atua para desconstruir todas as alegações
da acusação e provar a inocência de Renato Golino. A defesa de Renato Tadeu não vai se manifestar por enquanto. Os advogados dos demais réus procurados foram. Nós tentamos de todas as maneiras localizar, mas não conseguimos. Terceira reportagem, as outras duas anteriores estão no nosso YouTube, como essa também, à disposição de quem quiser ver, compartilhar, assistir. Além dessas reportagens, depois de um ano do caso, hoje, você tem muitas outras das conversas que foram interceptadas, Roberto com a Cláudia, Roberto com o Dilomar, os dois vão ao banco dos réus no começo do mês de outubro, o julgamento do assassinato, da destruição do corpo por meio de fogo. Roberto conversava em códigos com a Cláudia e da mesma maneira com o Dilomar Batista. A polícia 3 vezes pediu à justiça para prender Dilomar. Em todas as 3 vezes, a justiça, não. Quando, do caso da corrupção, os 12 nomes apresentados, todos foram parar no Chilindrói, não ficaram pouco tempo. Suficiente, talvez? Se vier uma condenação, nós ainda não temos a do assassinato, está preso preventivamente. Roberto Francischetti Filho. Depois do julgamento, ainda recursos cabem. Até o julgamento, alguma manobra pode vir a ser tentada pelas defesas de Roberto e Dilomar. Cabe recurso daqui, da colar, infindáveis as possibilidades. Os meandros do jurídico. Rapaz, cada nome que dão, Rodrigo. Eu só escuto o tardo da Tavênia, mas não entendo o que significa. Aqui a gente traduz, a gente mostra da maneira que doutor a capial assimilam.